Vamos ler o nosso versículo que tem sido tema das últimas mensagens, das duas últimas. Nós estamos chegando na terceira, fechando esse arco. Mateus 10, verso de número 23. Amém? Lemos assim a palavra do Senhor. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Irmãos, o texto que nós temos trabalhado, nós entendemos que o Senhor está fazendo algo com o povo dele nesses dias. Existe um processo de arrependimento, de apresentação do juízo de Deus sobre toda a face da terra. Isso para a gente é muito claro, mas nós entendemos que há um cuidado especial com relação àqueles que são dele. E o texto que nós temos aprendido, principalmente nesses dias, a respeito disso, é a chamada dos discípulos de Jesus. Quando Jesus começa a explicar para eles o que iria acontecer daí para frente, que eles seriam perseguidos, que eles seriam levados às autoridades, mas quando isso acontecesse havia um propósito. Eles estavam sendo levados às autoridades para que eles tivessem a oportunidade de testemunhar para aquelas pessoas. E aí, no fechamento desse texto, ele diz o seguinte: quando perseguirem vocês em uma cidade, fujam para outra cidade. E o que ele diz logo na sequência, dá a entender para a gente que o propósito não era simplesmente preservar a vida desses discípulos, mas era fazer com que essas cidades fossem alcançadas pela palavra. Jesus queria que todas as cidades de Israel fossem alcançadas. Então, meus irmãos, o que nós temos entendido cada vez com mais clareza como igreja, é que quando vem uma pressão sobre o povo de Deus, e o povo entende que existe um rei soberano governando sobre todas as coisas, a pressão na verdade é um impulso numa direção que a gente deveria estar indo e não está. Os apóstolos eram perseguidos numa cidade, e isso era para que eles fossem pregar em uma outra cidade que eles precisavam ir. Às vezes a gente se acomoda em uma determinada situação, e de repente vem a pressão, e nos faz ir em outra direção que era necessária, que o Senhor queria que nós fôssemos. A dor, meus irmãos, ela nunca é boa. Não existe dor que a gente se agrade, um sofrimento que a gente se agrade. Mas toda dor, ela pode ser transformada em algo bom. A gente pode extrair algo de bom. E quando a gente entende a soberania de Deus, a igreja primitiva entendeu isso e fez exatamente isso que Jesus disse. A gente deixa de olhar para o sofrimento e a gente vê o impulso que o Senhor está nos dando. E é por isso que na quarta-feira passada a gente pregou a primeira parte, que era respondendo a essa pergunta: se é assim, para onde o Senhor está nos impulsionando? A primeira resposta foi para casa. Mesmo aqueles que estão saindo para trabalhar em todo o Brasil estão enfrentando o impacto desse isolamento social que essa pandemia está nos trazendo. Então, é os filhos que não estão indo para a escola, é você que mesmo que esteja saindo para trabalhar, não está mais saindo para outros lugares, não pode ir na igreja como poderia ir, não pode ir num cinema, num shopping, a gente está indo para casa. E parece uma resposta muito óbvia, não é? Cada uma das três respostas, num primeiro momento, parece. Mas, meus irmãos, se Deus está nos mandando para casa, tem um motivo para isso. Ele quer alcançar algumas áreas da nossa família que ainda não foram alcançadas. Assim como os discípulos tinham que fugir para um determinado lugar, porque era um território a ser alcançado, a nossa família tem territórios que precisam ser alcançados. Todas as nossas famílias, algumas muito mais do que outras. Então no domingo, isso foi na quarta-feira, no domingo nós entendemos a segunda parte. Primeiro nós pensamos enquanto família, agora nós pensamos com relação à nossa grande família de fé. Nós estamos sendo obrigados a fugir para a internet, e há um propósito nisso. O Senhor quer alcançar as nações, o Senhor quer alcançar pessoas que simplesmente com o culto presencial não estão sendo alcançadas. Veja bem, eu disse no domingo e volto a repetir, a gente não pode com isso descuidar da nossa localidade,
do território físico com o qual nós estamos. E nós vamos voltar, meus irmãos. Você que tem se sentido fraco, enche o seu coração de esperança. A gente vai voltar, a gente ainda vai se abraçar. Acredite nisso. Amém? Entretanto, é inegável que o Senhor quer que a gente se manifeste como igreja, internet afora, não simplesmente através de uma live, de um culto, porque isso não é ser igreja. Ser igreja é você sendo parte de outra pessoa, e nós estamos entendendo isso para aplicar cada vez mais. E hoje nós chegamos na terceira parte, porque se no primeiro momento eu falei da igreja, da família, depois da família de fé, agora eu quero falar de você como indivíduo. Para onde o Senhor está te impulsionando? Vou te responder. Para Ele. Toda situação de pressão e de dor nos impulsiona mais do que para qualquer outra direção, na direção dele. Entenda que isso não quer dizer que não há um esforço da sua parte e nem que não há nada que você deva fazer com relação a isso. Muito pelo contrário. Porque é possível que os discípulos fugissem para a cidade, para o território que eles deveriam conquistar, não é? E nem assim significa que aquela cidade ia ouvir o testemunho, se eles se calassem. A gente precisa entender o propósito para cumprir realmente exatamente aquilo que Ele quer que a gente cumpra nesses dias. Então, se você entende que você está indo para casa para investir na sua família, invista. Se a igreja está indo para a internet, seja igreja na internet, não mero telespectador, seja igreja na internet. Vou falar em outros momentos mais para frente a respeito disso. E com relação a sermos impulsionados na direção dele, a razão de ser dessa terceira mensagem que fecha essa sequência de pregações é para fazer você entender exatamente que território é esse que você precisa conquistar. Você está sendo impulsionado na direção dele para ganhar um território, e esse território eu quero chamar de suficiência no Senhor. Vamos voltar para o texto? O texto, como eu estava dizendo para os irmãos, é sobre o chamado dos apóstolos. Imagina que você está saindo do seu emprego para entrar num novo, é mais ou menos essa realidade. E o seu patrão vira para você e fala assim: a partir de agora você não vai ter mais lugar certo para dormir, você vai caminhar comigo, e a situação é o seguinte: como vai ser o seu salário? Então, você vai chegar numa cidade para você pregar, e procura alguém que seja digno, uma pessoa direita, correta, vai lá e encosta nessa casa, o que te derem para comer você come. Não é para você levar dinheiro, não leva nem prata, nem ouro, nem cobre, leva um cajado só, nem anda com duas túnicas não. Para que duas túnicas? Você não tem duas costas, né? Bota uma só e vai que vai. Que plano salarial interessante, né? É porque você não viu ainda o plano de carreira. E Jesus começa a falar a longo prazo o que ia acontecer. Então, vão pegar vocês e vão encher vocês de pancada, vão chicotear bastante vocês, vão prender vocês na sinagoga. Vocês acreditam? Na sinagoga, como se fosse hoje, assim, dentro do templo da igreja, né? Vão cacetar vocês, vão levar vocês presos, vão expor vocês no meio dos governantes, mas é para vocês servirem de testemunho. Eu quero vocês lá para vocês servirem de testemunho. E quando perseguirem vocês, aí é o texto aqui que vocês já estão acostumados a me ouvir falar várias vezes, não só hoje, mas outros dias, vocês vão fugir. Mas por quê? Porque eu quero vocês percorrendo todas as cidades. Que tipo de plano de carreira é esse? Mas aí Jesus começa a falar o seguinte: olha, fica com medo não, tá bom? Não se compram 2 passarinhos por um asa. Imagina assim, uma moeda bem baratinha, eles compravam 2 passarinhos. E aí Jesus fala assim: então, nenhum desses passarinhos morre sem o consentimento do nosso Pai. Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça, ou seja, Ele sabe da sua vida melhor do que você mesmo. E você tem valor. Você tem muito valor para Deus, muito mais do que qualquer passarinho.
Você está entendendo? Esse sim é o plano de carreira. Nada vai acontecer com alguém que está nas mãos de Deus sem o consentimento dele. Uma pessoa que tira o controle das mãos de Deus, que para ele Deus não está no trono sobre a vida dele e que quer governar sobre o seu próprio nariz, a gente é livre. Entretanto, para alguém que entregou a sua existência e confiou completamente em alguém que ela chama de Senhor sobre a sua vida, e esse Senhor é Jesus Cristo, entenda, nada vai acontecer na sua vida sem o consentimento dele. Mas e o sonho dessas pessoas? Irmãos, a partir do momento que a gente entra para a vida em Cristo, a gente morreu. A gente crucifica os nossos sonhos, agora os nossos sonhos e paixões são outras. A gente sonha muitas vezes até mais alto, mas para a nossa vida lá de trás a gente morreu. Nós ressuscitamos com Cristo, agora é vida nova. E assim a gente vai seguindo, mas não tenho ouro, não tenho prata, tenho só um bordão, uma só capa. Eu vou viver de quê? Eu vou chegar numa cidade e alguém vai me dar comida? Vai! Porque agora você vai viver pela fé. Esse, meus irmãos, é o conceito de suficiência nele. Um texto que para mim clareou muito há um tempo atrás, preguei a respeito disso aqui na igreja, foi aquela passagem que Jesus vai chamar um cara, na verdade o sujeito se apresenta para Jesus e Jesus vira para ele e fala assim: então, o cara era muito rico, você quer ter a vida eterna? Você vai fazer o seguinte. Jesus fala para ele se livrar daquilo que era pecado na vida dele. O cara era rico. Ele diz: vende tudo que você tem, tudo, dá para os pobres, e depois disso o que você faz? Me segue. Você sabe o que o cara fez? Foi embora triste. Mas você sabe o que eu fiz? Eu fiquei pensando nesse cara, se ele tivesse ficado, ele ia acordar no outro dia, como diz o outro, uma mão na frente e outra atrás. Um cara que era rico, que estava acostumado com a boa vida, com a vida mansa, tendo tudo o que desejava, o que ele quisesse comer, ele tinha. De repente agora ele vive de fé. Era isso que os discípulos estavam fazendo. Quando alguém se apaixona mesmo pela figura de Jesus, a gente vê isso no início do Evangelho de João. Jesus está andando, olha para trás, tem 2 discípulos de João vindo atrás dele. O que vocês querem? Onde é que o senhor está dormindo, hein? Eu estou ali. Então é ali que a gente vai. Para sempre, grudar com Jesus para nunca mais. Porque Jesus é aquele que é suficiente para a gente. Ele é suficiente para todas as coisas que a gente precisa. Ele é aquilo, como diz a palavra, que vai suprir todas as nossas necessidades. Você conhece o Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O problema vem agora, que a gente conhece esse salmo, mas a gente diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas eu vou ficar olhando para esses montes aqui. Porque para você receber o socorro do Senhor, muitas vezes você precisa entrar num relacionamento com o Espírito Santo e atrair e extrair poder. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas isso muitas vezes exige renúncia, exige fé e exige algumas coisas que para a gente é mais cômodo ficar olhando para a paisagem dos montes. De onde me virá o socorro? Eu sei que o socorro vem de Deus, mas deixa eu distrair a minha carne com esse cenário. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de angústias, e eu sei que todos nós, num nível maior ou menor, está padecendo disso. Famílias tendo crises de relacionamento, gente perdendo sono, eu mesmo estou tendo dificuldade com sono, uma série de coisas. E por que isso tudo? Porque todas as situações que vão acontecendo ao nosso redor vão gerando um incômodo na nossa alma. Esse incômodo a gente sabe, é só Jesus que pode resolver. Entretanto, o mecanismo que a nossa alma faz eu vou distrair a minha carne. A pessoa está passando por solidão, a pessoa está passando por carência,
A pessoa está passando por medo, a pessoa está passando por insegurança, a pessoa está passando fome. Acredite, presta atenção. O Senhor é a nossa suficiência completa. O Senhor é a nossa suficiência completa. Mas o que a gente faz, ao invés de se render a Ele, buscar a Ele, até extrair poder desse relacionamento? A gente quer distrair a nossa carne. E como é que a gente faz isso? Cada um vai para um meio. Tem gente que vai para a bebida. Eu quero alívio para aquilo que eu estou sentindo. Há uma falta de paz dentro de mim, há um incômodo, sabe? Me dá aquela coisa. Então o que eu faço? Eu vou para a bebida. Outro vai para a cocaína. Tem aqueles ainda que vão para a pornografia, vão distrair a sua alma, colocando impureza diante dos seus olhos. Tem aqueles que vão para a geladeira. A gente gosta, né, de botar um pecado maior do que o outro. Mas tem alguma coisa incomodando você. E você quer alívio para isso. E sem nem raciocinar, o que você faz? Você levanta, você abre a geladeira e fica olhando dentro dela. Tem alguma coisa aqui que vai me trazer alívio. E não só isso. Outros vão ficar passando nas redes sociais. Quem nunca? Eu vou distrair a minha alma com aquilo que não vai resolver o meu problema. Então a gente fica lá passando, e o tempo vai passando, e o dia vai passando. A angústia está ali, o incômodo está ali. A gente muitas vezes nem raciocina direito o porquê disso tudo. A gente quer um alívio. A gente sabe, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas a gente continua olhando para os montes e falando: de onde me virá o socorro? Existe uma suficiência plena em Cristo. Quando a gente passa pelo deserto, meus irmãos, quando a gente é apertado pelas circunstâncias da vida, é o tempo da gente aprender na prática a lição da plena suficiência, e nós temos muito ainda para aprender. Eu tenho, e você com certeza também tem muito a aprender sobre essa plena suficiência. O povo de Israel foi levado para o deserto, eles tinham o próprio Deus com eles, com poder para abrir mar vermelho, para fazer fogo descer do céu, clarear para eles à noite, uma presença evidente de Deus. Mas eles não estavam satisfeitos, como nós também nunca estamos. E eles queriam as carnes do Egito, eles queriam os temperos do Egito, eles queriam as cebolas do Egito. E eles tinham o próprio Deus, que é a plena suficiência. Você já fez jejum? Uma das maiores lições que um jejum prolongado nos traz é que Deus é a nossa suficiência. Porque chega um ponto de um jejum prolongado que você sabe que normalmente você não poderia se levantar, você não poderia dançar, você não poderia pular, mas na suficiência de Deus, Ele preenche todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, inclusive as nossas necessidades físicas. Não quero dizer que a comida não é importante, a comida é dádiva de Deus, mas ela vem dele. Não quero dizer que um remédio num determinado momento não seja importante, mas se vem da sua relação de suficiência com ele, é outra história. Deus usa às vezes uma casa para alimentar a outra, mas é Ele sendo a sua plena suficiência. Como é que você está? Como é que está no seu relacionamento com Deus? Eu falei isso mais lá para o início do culto, né? Eu fiz essa pergunta. Porque antes a gente tinha aquele negócio: nossa, eu queria estar mais descansado, eu queria ter mais tempo. Muitos agora têm. Porque passava 1 hora dentro de ônibus e agora está trabalhando em casa. Algum tempo sobrou. Alguns estavam na escola e não estão mais, agora fazem um trabalhinho ali à distância, daquele jeito. O que acontece? Deixa eu pegar esse exemplo da escola para falar. Encontrei um ex-aluno hoje, perguntei como é que estavam as coisas. Mas esse negócio de aula à distância, nada a ver.
Eu passo o dia inteiro com o celular na mão, não faço nada. Engraçado, está com o celular na mão, as atividades estão ali, poderia já fazer uma nota, já passar de ano, correr atrás. Eu pergunto, por que você não faz nada? Ah, não consigo, não. Mas não consegue por quê? O Satanás apareceu, amarrou os dedos dele? Só vou deixar você mexer no Instagram? Não, não mexe porque não quer. E assim é o nosso relacionamento com Deus, a gente precisa responder a isso. É dura a realidade, mas quando alguns não tinham tempo e davam ali uma esforçadinha para buscar um pouco a Deus e agora buscam na mesma medida, a resposta está aí. Você não buscava antes porque te faltava apetite, porque te faltava paixão no seu relacionamento com Ele. E agora essa pandemia revelou para o povo de Deus o quão frágil é o seu relacionamento com Ele. Porque você dependia muitas vezes do outro, do irmão ali para te fortalecer, da palavra do outro, de alguém lambuzar a mão de óleo, botar na sua testa e falar um receba. E agora, deixa eu te falar agora, o véu foi rasgado. Você tem acesso ao Pai. É o tempo de você desenvolver o seu relacionamento com Ele, florescer o seu relacionamento com Ele. Vem sobre você uma pressão para que você corra para os braços dEle. Por que isso não está acontecendo? Porque você não quer. Porque se há o que Deus quer fazer na sua vida, o único impedimento é você, na sua liberdade, porque faz parte, né? Ele escolhe dessa maneira. Passa a ter tempo de qualidade com Deus e descubra a suficiência completa nele. Esse é um território, não estou me excluindo não. Esse é um território que eu e você precisamos conquistar. Ele nos leva para dentro de casa, para edificar nossa família. Ele nos leva para a internet, para salvar os perdidos. E Ele nos leva para a suficiência nele, para purificar a noiva de Jesus. Para preparar a noiva de Cristo, a igreja dele, o povo dele, para o encontro glorioso que está próximo e não tarda. Você crê nisso? Como você vai responder a essa mensagem? Porque agora você sabe disso. O que vai mudar na sua rotina, na sua disciplina, na sua organização? Você sabe de onde vem o socorro. Quando a coisa apertar mais, a gente está orando para que passe logo, mas é possível que alguns de vocês vão parar num leito de UTI. Ah, meus irmãos, como está sendo ruim esse tempo, porque as pessoas vão para o leito de UTI e perdem o contato com a família. Tem gente que já chega e já é entubado, acha que está mais ou menos, mas não está mais ou menos, está menos. Bota lá o teste da oxigenação e precisa de intubação urgente. A família não consegue mais falar, lá se foi celular, e você vai ficar lá sem poder falar, com um tubo na boca, sedado, talvez acordado, talvez não, num lugar secreto, só eu e Deus e mais nada. E a necessidade de falar, e a necessidade de afeto, e a necessidade de cuidado. Eu imagino, meus irmãos, eu já fiz 3 cirurgias simples, mas é ruim se acordar desnorteado num leito de hospital, com a boca seca, a garganta sedenta, não ver ninguém, tentar chamar alguém. Isso é a realidade de milhares e milhares e milhares do nosso Brasil, e pode ser que chegue a nós. Ninguém está livre dessa possibilidade. Há pastores amigos agora, internados, há pastores que já foram recolhidos ao Senhor, nas situações de maior dor na nossa vida, maior solidão, maior isolamento. Aquela frase que diz: quem tem Deus tem tudo, precisa se tornar uma realidade na nossa vida. Plena suficiência nele. Guarde essa expressão. Ele é tudo o que a gente precisa.
Ele é maior do que a riqueza do homem rico, ele é maior do que o plano de carreira. E nada, absolutamente nada, vai acontecer fora do consentimento dele, para todos aqueles que se entregam plenamente nas suas mãos. Mastigou a palavra? Engoliu a palavra? Quer responder a essa palavra? Se coloca de pé nesse momento. Vamos orar uns pela vida dos outros. Pai, é isso que nós somos, Senhor. E é isso que a pandemia revelou sobre nós. Nós queremos fazer o certo, mas muitas vezes nos falta disposição. E muitas vezes nós queremos distrair a nossa alma olhando para os montes, ao invés de buscar aquele que fez o céu e a terra. Nos leva, meu Deus, cada vez mais, e custe o que custar, a um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Eu sei que a dor nos ensina e tem nos ensinado, nos leva a aprender, meu Pai, nos dá disposição, nos enche de fome pelo Senhor, meu Deus. Meu Pai, que a gente atravesse esse tempo se levantando da cama para buscar o Senhor, abrindo mão de certas situações para nos alimentar do Senhor. Encha o nosso coração de vontade de extrair do nosso relacionamento com o Espírito Santo o consolo do Consolador, do Espírito Consolador, a extrair do Espírito Santo todo o poder da ressurreição que nos vivifica, que nos transforma, que nos conduz de volta ao chamado, ao centro da Tua vontade. Que essa mensagem venha gerar resposta em todo o povo de Deus que tiver contato com ela, e que ela realmente chegue a cada coração. Eu quero aproveitar, Senhor, para orar pelo nosso país. São tantas pessoas sofrendo, tantas famílias em luto, e nós queremos chorar com os que choram, meu Pai. Não nos deixe ficar com o coração indiferente. Clamamos por cada um desses que se encontra isolado nesse momento. Manifesta, meu Pai, a Tua consolação sobre cada um desses. Que o Teu povo venha Te conhecer no meio da dor, meu Pai. E que eles possam conhecer a suficiência do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor. Em nome de Jesus. Fortalece o Teu povo, Pai. E leva esse mundo a uma transformação. Em nome de Jesus. Amém, amém